Olá, pessoal! Hoje, na nossa aula sobre Constituição Federal e Educação, eu vou falar sobre o histórico da Constituição Federal de 1988. Sejam bem-vindos! A atual Constituição brasileira foi promulgada em 5 de outubro de 1988, durante o governo do José Sarney. Conhecida como Constituição Cidadã, a trajetória para sua construção foi longa e cheia de altos e baixos. Essa Constituição é a sétima adotada no país. Existe uma discussão sobre ser sétima ou oitava. Eu vou falar sobre isso ao longo das nossas aulas, né? Mas oficialmente é a sétima e tem como um dos seus fundamentos dar maior liberdade e direitos ao cidadão após um longo período de ditadura militar, no período no qual não houve eleições diretas para presidente da República nem para outro cargo estadual ou municipal. Então, nessa aula, eu vou descrever o contexto histórico da criação dessa Constituição e também as constituições anteriores. As constituições brasileiras anteriores à de 1988 se iniciaram em 1824, a gente tem uma em 1891, uma em 1934, 1937, 1946 e 1967. Destas, algumas foram impostas, outras foram elaboradas por assembleias, como é o caso da de 1988, né? Mas todas refletiam um momento histórico no qual foram criadas. Então, a constituição de um país, ela geralmente está muito ligada ao momento histórico ali pelo qual aquele país está passando. Se você está passando por um período de democracia, sua constituição vai ser democrática. Se não, não. 4 dessas constituições foram promulgadas por assembleias constituintes, né? 2 foram impostas, como eu já disse, uma por Dom Pedro I e outra por Getúlio Vargas, e uma aprovada pelo Congresso por exigência do regime militar. Então, a seguir, ao longo dos slides, eu vou fazer um resumo de cada uma dessas constituições com as suas principais características. Bom, para fazer aqui um apanhado histórico da situação, a gente teve Declaração de Independência do Brasil em 1822. Em 1823, o Dom Pedro I, né, o imperador, pediu uma Assembleia Constituinte para discutir a criação da nossa primeira Constituição. O Dom Pedro, porém, dissolveu essa Assembleia pouco antes da aprovação da Constituição, apoiado por comerciantes e funcionários públicos de alto escalão, né, que eram contra essa nova Constituição, e aí ele promulgou a sua própria Constituição, que veio a se tornar a nossa primeira. Ela possuía 179 artigos e como principais medidas a gente tem o fortalecimento do poder do imperador, obviamente, né? Criação do poder moderador, que vinha acima do judiciário, legislativo e executivo. Adivinha quem que mandava no poder moderador, né? O imperador. As províncias passam a ser governadas por presidentes, indicados também pelo imperador. Lembrando que nós ainda não tínhamos estados, né? Como de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Nós tínhamos províncias, né? E essas eram governadas por esses presidentes. As eleições eram indiretas e censitárias. Censitárias no sentido de que não é todo mundo que podia votar, né? Apenas uma parcela da população, homens livres e proprietários, de acordo com o nível de renda fixado na quantia líquida anual de 100 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou empregos. Então tinha que ter renda, não era qualquer renda, tinha que se encaixar aí exatamente nesse padrão. Para ser eleito, o cidadão também tinha que comprovar renda mínima proporcional ao cargo pretendido. Ou seja, o Brasil era governado por uma elite e o poder ficava concentrado na mão dessa elite, né? Então, essa foi a Constituição com duração mais longa da história do país, num total de 65 anos. E a gente vai ver que a próxima Constituição vai vir já com a República. Então, uma nova Constituição só veio a ser discutida após a proclamação da República, que aconteceu em 1889.
O novo sistema político exigia mudanças na estrutura de poder e do governo do país. Nessa época, a escravidão havia sido abolida, né, em 1888. O país começava a viver os primeiros resquícios de industrialização e urbanização. A gente tinha já um êxodo rural acontecendo, né, as pessoas migrando para as grandes cidades que se formavam. Até então as cidades não eram assim grandes centros urbanos, mas agora elas começavam a tomar corpo. Nós começamos a receber os imigrantes em grandes quantidades, né? Lógico que a gente sempre recebeu imigrantes, mas começamos a receber uma grande quantidade de imigrantes, principalmente vindos da Europa, né? Nós temos aí esses imigrantes como uma nova força de trabalho sendo empregada no país, já que as grandes oligarquias agrárias precisavam ali de quem trabalhasse na lavoura, depois que os escravizados foram libertados pela Lei Áurea, né? E aí a mão de obra mais barata que eles encontraram foram a dos imigrantes. Nós tínhamos um novo presidente, né, Marechal Deodoro, que convocou uma Assembleia Constituinte e em 24 de fevereiro de 1891 a gente via o país via sua segunda Constituição ser promulgada. As principais novidades são que o país se torna uma federação republicana. Então, o Estado é formado por 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, sendo a forma de poder ali o presidencialismo, e o país dividido em estados federativos, né? Sufrágio, né, com maior participação, porém impedindo ainda o voto aos mendigos e analfabetos, e separação entre Estado e Igreja. O Brasil se torna então um Estado laico. Além dessas mudanças, temos também as instituições do habeas corpus, garantia concedida sempre que alguém estiver sofrendo ou ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. Eu coloquei esse detalhe aqui porque essa Constituição trazia, assim, alguns avanços na questão do direito, né? O país, ele começava a ter uma cara maior de Brasil. É lógico, com a independência de Portugal, a gente se torna oficialmente uma nação, né? Com seus símbolos, suas representações, mas a República ela trouxe mais independência para as regiões do país, né? Que viriam a se tornar estados da federação. Futuramente, nessa época ainda não havia todos, e essa autonomia traz um maior desenvolvimento local, né, para cada uma dessas regiões. Lógico, não é nada comparado ao que acontecia nos Estados Unidos, onde o poder dos estados era bem maior, a riqueza também, porque a exploração também era menor, né? Mas o Brasil começava a caminhar com mais independência política e legal. Bom, a próxima Constituição é a de 1934, né, já no século XX. A década de 1930 foi turbulenta na história do país, aconteceram muitas coisas. O cenário mundial já vinha desgastado, né, principalmente na economia, pela quebra da Bolsa de Valores nos Estados Unidos, né, a quebra da Bolsa de Nova York. Em 1929, houve uma grande recessão econômica nos Estados Unidos, arrastou uma série de países juntos, uma onda de suicídios, né? Período muito tenso. No Brasil, a guerra pelo poder entre as oligarquias agrárias de São Paulo e Minas Gerais tumultuaram as eleições de 1930. Eu não vou fazer aqui um aprofundamento, né, desse contexto histórico, até porque exige muitos detalhes, mas eu sugiro a quem tenha maior interesse que procure aí essa eleição de 1930. Essa eleição ocorreu em 1º de março, né, de 1930, foi vencida pela chapa de Júlio Prestes e Vital Soares. Contestando a credibilidade da eleição, a chapa de oposição, né, que é chamada de Aliança Liberal, decidiu pegar em armas e alçar Getúlio Vargas à presidência. Com a morte de João Pessoa, em 26 de julho de 1930, né, membros da Aliança Liberal entraram em contato com os generais para apoiarem a deposição de Washington Luiz e garantirem que Getúlio Vargas se tornasse o próximo dirigente do país.
o contexto todo era muito tumultuado, então as eleições elas foram contestadas, houve a morte, né, de João Pessoa, o que foi atribuído ao governo. Logicamente que tudo isso era uma discussão política muito acirrada, muito tensa, muito veemente, né, com ambas as partes se acusando de uma série de coisas, mas o fato é que Getúlio Vargas ele é empossado aí como presidente, graças ao apoio que ele teve aí, né, é, de pessoas poderosas, né, e ele realiza uma nova Assembleia Constituinte instalada em novembro de 1933. A Constituição foi promulgada em julho de 1934 e ela traz a marca populista do presidente, mas ainda não tanto quanto uma próxima Constituição que ele vai publicar em 1937, tá? O voto obrigatório e secreto a partir dos 18 anos, com direito de voto às mulheres, mas mantendo proibição de voto a mendigos e analfabetos. Lembrando, gente, essa palavra mendigo a gente já não usa mais, porque é uma palavra bastante pejorativa. Só que eu estou me referindo aqui ao que era citado na própria Constituição, né? Por isso que eu mantive a palavra, mas não se usa mais. A criação da Justiça Eleitoral e da Justiça do Trabalho, a criação de leis trabalhistas instituindo jornada de trabalho de 8 horas diárias, repouso semanal e férias remuneradas, o mandado de segurança e ação popular, isso já na área do direito, né? Essa Constituição sofreu 3 emendas em dezembro de 1935 que visavam fortalecer o poder de Getúlio, que viria futuramente a instituir uma ditadura política. O Getúlio Vargas, ele era por um lado muito popular porque ele criou, de fato, criou poderes, né? E ele criou algumas instituições que agradavam, né, e atendiam um certo clamor popular, como o Ministério do Trabalho, como essa questão da Justiça do Trabalho, a Justiça Eleitoral. Ele criou escolas, criou o Ministério da Educação. Isso era muito bem visto por uma grande parte da população, mas também era visto com um certo. As pessoas ficavam um pouco ressabiadas também, porque sabia que enquanto ele atendia alguns setores da sociedade, suas reivindicações, ele concentrava mais poder na própria pessoa e enfraquecia a democracia, como a gente vai ver a seguir. E com essa concentração de poder na própria pessoa, Getúlio Vargas, 3 anos depois, revogou a Constituição de 1934. Em 10 de dezembro de 1937, dissolveu o Congresso e outorgou ao país, sem qualquer consulta prévia, a Carta Constitucional do Estado Novo. Era um golpe de Estado, né, que resultava na primeira ditadura do período republicano, tão jovem período republicano do Brasil, né? A tal carta, a Constituição, suprimia partidos políticos e concentrava o poder nas mãos do presidente. Isso que era já, como eu disse, uma tendência desde 1930, a forma como ele ascende ao poder, né, as medidas que ele toma sempre caminharam para isso, né? E aí a gente tem o cenário mundial também não era um cenário estável, a gente estava aí às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Logicamente, o país temia essa Segunda Guerra Mundial. Nós tínhamos muitos imigrantes vindos da Europa que nesse período já habitavam ao Brasil, que já muitos vinham e traziam parentes, né? Porque a Europa começava a sofrer uma grande investida do fascismo e do nazismo. Então era um período muito tenso. O povo, como o Getúlio tinha medidas muito populistas que atendiam, né, como eu disse, a vários setores da sociedade, e o povo também tinha muito medo dessa questão da Segunda Guerra, não havia um clamor popular contra essas atitudes de Getúlio Vargas, né? E ele conseguiu então aí se tornar um ditador, vamos dizer assim. Então, essa Constituição tem a instituição da pena de morte, né? Uma coisa que já não era mais tão comum no Ocidente. A gente vinha vendo uma substituição da pena de morte pelo regime carcerário, a diminuição da liberdade partidária de imprensa, a gente tô sendo assim eufemista, porque na verdade não havia liberdade partidária de imprensa nenhuma, né? Anulação da autonomia dos poderes legislativo e judiciário,
Então, o poder ficava concentrado na mão do executivo, que era o próprio Getúlio. A restrição das prerrogativas do Congresso Nacional, o Congresso não mandava absolutamente mais nada. Permissão para suspensão da imunidade parlamentar, né? Isso era uma ferramenta para perseguir inimigos dentro do próprio Congresso ou da própria política. Prisão e exílio de opositores do governo. Eleição indireta para presidente da República com mandato de 6 anos. Então, o golpe de Getúlio se inspirava amplamente nesses regimes fascistas, né, que começavam a dominar a Europa. Nós temos aí os famosos regimes de Benito Mussolini na Itália e de Adolf Hitler na Alemanha, né? No entanto, com a derrota da Alemanha na Segunda Guerra Mundial, anos depois, 8 anos depois, as ditaduras extremistas de direita internacionais entraram em crise, né? Enfraqueceram amplamente, e o Brasil sofreu essas consequências também, porque o Getúlio Vargas já não tinha mais aquela referência europeia, né? E apesar das tentativas dele de manter o poder, ele foi deposto em 29 de outubro de 1945, posteriormente ele se matou, né? Cometeu suicídio, e aí a gente vê o fim do Estado Novo. Então a gente tem em 1945 um ano bastante tenso, né? Tanto no Brasil quanto fora. A gente tem o fim da Segunda Guerra Mundial, tem a queda do nazismo, o mundo descobre os horrores do Holocausto, a gente tem uma nova reconfiguração política e geográfica na Europa, que se divide aí entre a influência da União Soviética e dos Estados Unidos. O mundo entra no período da Guerra Fria entre esses dois países, né? No Brasil também o cenário é de instabilidade, porque a gente tem a queda do Estado Novo e leva um ano quase para se promulgar uma nova Constituição, que é de 18 de setembro de 1946. Então, o país retomou a linha democrática, era uma reivindicação política e popular, né? Ela foi promulgada de forma legal em uma nova Constituição, após deliberações do Congresso, que foi eleito, né, para isso também, assumiu tarefas de Assembleia Nacional Constituinte. Lembrando, gente, que, para quem não sabe, para você elaborar uma Constituição de maneira democrática, o mais correto é você chamar uma Assembleia Constituinte, e a Assembleia Constituinte, ela precisa ter ali representação de todos os setores da sociedade, tá? Não é só de políticos. Mas, enfim, promulgou-se essa nova Constituição que trazia o restabelecimento dos direitos individuais, o fim da censura e da pena de morte, mais autonomia para o Executivo, Legislativo e Judiciário, autonomia aos estados da federação e seus municípios, que eles tinham perdido completamente essa autonomia, né? Eleições diretas para presidente com mandato de 5 anos, incorporação da Justiça do Trabalho e do Tribunal Federal de Recursos ao Poder Judiciário, legalidade da pluralidade partidária, direito de greve e livre associação sindical, condicionamento do uso da propriedade ao bem-estar social, possibilitando a desapropriação por interesse social, aí uma medida relacionada ao direito, né? E o Brasil segue, então, um período de, vamos dizer assim, de vigor político, né? Nós temos aí depois, na década de 1950, o governo de Juscelino Kubitschek, temos a construção de Brasília, temos uma motivação desses políticos da população, dizendo que o Brasil ia crescer muito, era 50 anos em 5, né? Mas o fato é que o país nunca se estabilizou de fato. Em 1960, a gente tem uma eleição que deu a vitória para Jânio Quadros e o vice-presidente João Goulart. O Jânio e o Jango, né, como era chamado o João Goulart, eram de chapas adversárias, mas naquela época era comum, né, que a eleição fosse feita assim. No poder, o Jânio isolou-se e, após pouco tempo de mandato, renunciou em agosto de 1961. Na verdade, muita gente se surpreendeu com a renúncia dele, né, do Jânio, mas o que ele queria, na verdade, era um blefe que ele estava fazendo. Ele pensou em renunciar, achou que o povo iria para as ruas para defendê-lo, e o povo não foi, porque o Brasil estava muito dividido, assim como o mundo estava dividido na Guerra Fria, o Brasil também estava dividido, né? E nós tínhamos interesses já de esquerda e de direita muito fortes, muito enraigados.
E aí, nesse ano, houve uma emenda constitucional que transformava o regime político em parlamentarismo. Só que essa emenda ela precisava passar por uma consulta popular para se tornar de fato efetiva. E ela passou por esse plebiscito 2 anos depois, em 1963, e o presidencialismo foi restaurado. Só que nisso o país já estava vivendo um período de muita turbulência. Era muita tensão popular, grupos se agrediam nas ruas, brigavam, né? Ao assumir o governo, o vice, né, do Jânio Quadros, o João Goulart, teve muitos problemas, então, para comandar o país. A esquerda cobrava mais igualdade social e reforma, a direita cobrava mais rigidez, mais tradicionalismo, tinha medo do comunismo, porque Cuba havia se tornado aliada da União Soviética e eles achavam que o comunismo iria se espalhar por toda a América, e isso, logicamente, influenciado pelos Estados Unidos, que temia o avanço da União Soviética nas Américas, como ela avançava ali pelo leste europeu. Isso causou um certo terrorismo popular, então a direita defendia essa proteção aí contra o comunismo, enquanto a esquerda defendia, além do próprio comunismo, mais igualdade social, né? No dia 2 de abril de 1964, o Auro de Moura, né, senador da República, declarou vaga a presidência da República e abriu caminho para que a junta militar tomasse o poder no Brasil. Lógico que aqui, gente, eu estou resumindo imensamente o que aconteceu nesse período. Eu trouxe até um link aí do Brasil Escola, né, para você saber mais sobre o golpe militar de 1964. E aqui a gente resume mais para focar a Constituição, né? Porque logo a gente teria uma nova Constituição. E no dia 9 de abril foi decretado o ato institucional número 1 e a ditadura militar no Brasil começou a ganhar forma, né? Então a gente tem aí já um enfraquecimento dessa Constituição de 1946 a partir desse golpe, e logo a gente vai ter a próxima Constituição, que é a de 1967, que é toda marcada pelos atos institucionais. Bom, antes de falar sobre a Constituição de 1967, né, eu queria fazer um esclarecimento aqui etimológico. Por que usar a palavra ditadura militar e não regime militar? Uso também regime militar, mas também não deixo de usar a palavra ditadura, porque sou professora de língua portuguesa e sigo o dicionário. E segundo o dicionário, a palavra ditadura representa completamente esse período que o Brasil viveu a partir de 1964. Por quê? Olha o que é ditadura, olha. Governo autoritário unipessoal ou colegiado, caracterizado pela tomada do poder político com o apoio de forças armadas, em desrespeito às leis em vigor, com a consequente subordinação dos órgãos legislativos e judiciários, a suspensão das eleições e do Estado de Direito, com medidas controladoras da liberdade individual, repressão da livre expressão, censura de imprensa e ausência de regras transparentes em relação ao processo de sucessão governamental. Por extensão, sistema de governo que, de forma geral, não respeita as liberdades individuais, e isso significado do Michaelis, né, um respeitadíssimo dicionário usado no mundo todo, inclusive aqui para a língua portuguesa. E quando você vai procurar em outros dicionários, o significado não é diferente e caracteriza perfeitamente esse período que o Brasil viveu. Então, por isso, o uso da palavra ditadura. Sim, vivemos uma ditadura a partir de 1964, como vivemos uma ditadura durante o governo de Getúlio Vargas, com a diferença de que Getúlio era uma pessoa, era um governo unipessoal, e a ditadura militar era de um colegiado. Dito isso, em 1964, o novo executivo encaminhou ao Congresso uma proposta de Constituição que foi aprovada pelos parlamentares e promulgada no dia 24 de janeiro de 1967. Vocês veem que já não tem uma Assembleia Constituinte, né? Esta manteve a federação, mas retirou o caráter democrático das eleições para presidente, que passaria a ser eleito por um colégio eleitoral formado por congressistas e delegados. A gente tem nos Estados Unidos um colégio eleitoral, mas ele é formado por representantes do voto popular, o que não é o caso aí, né? Assim, o país entrava na sua segunda ditadura em menos de um século de república.
Como características dessa nova lei, né, dessa nova Constituição, nós temos os atos institucionais que serviram de mecanismos de legitimação e legalização das ações políticas dos militares, dando a eles poderes que fugiam à constitucionalidade. Então, a gente vê ali, até na própria definição de ditadura, que existem essas medidas que desrespeitam, né, a legalidade. No caso do Brasil, o que aconteceu foram os atos institucionais. O AI-5, de 13 de dezembro de 1968, talvez seja o mais famoso, porque ele promoveu o fechamento do Congresso Nacional por quase um ano, com recesso de mandatos de senadores, deputados e vereadores. Além disso, também podemos citar outras medidas, como a proibição de qualquer reunião de cunho político, censura aos meios de comunicação, estendendo-se à música, ao teatro, ao cinema, às artes de uma forma geral, suspensão de habeas corpus para os chamados crimes políticos, decretação do estado de sítio pelo presidente da República em qualquer dos casos previstos na Constituição e autorização para intervenção em estados e municípios. Isso aí é um mínimo aqui, né? Porque, na verdade, nós tivemos vários atos institucionais durante a ditadura militar e cada um deles diminuía significativamente os direitos populares, o direito das pessoas. Foram 17 atos somente entre 1964 e 1969. Então, os anos de ditadura no Brasil foram sustentados por essa Constituição de 1967, seguida pelos atos institucionais, né? Essa lei não abria espaço para o pluralismo de ideias, diálogo político e democracia. Foram retirados muitos direitos do cidadão brasileiro e o mais duro deles foi o de escolher o presidente da República. Na verdade, não escolheu ninguém, né? Talvez nem o seu representante de bairro você conseguisse escolher. Era uma ausência total de democracia. Uma das mais importantes exigências era uma nova Constituição que fosse democrática, que atendesse aos direitos do cidadão e resguardasse suas liberdades. Só que a gente vai ver que essas exigências só começam a ser ouvidas, porque durante a década de 1970 nem ouvidas elas eram, né? Era crime político. Mas elas começam a ser ouvidas só na década de 1980, que é a década onde a gente vai ter finalmente a promulgação de uma Constituição cidadã, de uma Constituição realmente democrática, formada e discutida e construída por uma Assembleia Constituinte, que é essa que a gente tem atualmente. Então, a gente vive aí um período turbulento, né, durante os anos de ditadura. Na década de 1980, a gente já tinha uma discussão, principalmente em meios acadêmicos, nos meios artísticos, nos próprios meios de comunicação, sobre uma redemocratização do país. A própria ditadura militar se enfraquecia, porque os sucessivos presidentes eles tinham características distintas, lógico, embora eles seguissem ali a mesma premissa que era do militarismo, eles não pensavam igualmente. A gente tem um enfraquecimento aí da ditadura, o próprio povo estava cansado de não ter voz, né, de não ter participação na política. A gente tem aí, acho que como o marco inicial dessa luta pela democracia, o documento lido em 1977 pelo Goffredo da Silva Teles, jurista e professor universitário da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Nesse manifesto, os autores clamavam por uma nova Constituição para o Brasil e pelo retorno da democracia. Na década de 1980, o povo saiu às ruas para pedir eleições diretas, no movimento popular chamado de Diretas Já. Eu acho que foram os atos mais significativos, só que são os atos mais lembrados, na verdade, porque significativos foram todos os atos de quem lutou pela democracia. Inclusive essa carta, né, do Goffredo, ela foi lembrada recentemente quando a gente teve a leitura de uma nova carta pela democracia, nesse momento que a gente tem também a nossa democracia ameaçada, por juristas da USP, né, recentemente no Brasil, no dia 11 de agosto de 2022, e essa carta foi lembrada. Mesmo com a mobilização popular e as gigantescas manifestações, a emenda constitucional que permitiria eleições diretas não foi aprovada e a eleição de 1985 aconteceu por voto indireto. Só que esse voto representava um clamor ali popular.
tá? O engajamento popular permaneceu como apoio à candidatura de Tancredo Neves como presidente, de José Sarney como vice, só que o Tancredo Neves, embora ele tenha vencido, ele faleceu, e quem governou de fato foi o José Sarney. Ele assumiu o compromisso de chamar uma Assembleia Constituinte, elaborar uma nova Constituição, cumpriu, né, isso. Nós tivemos essa Assembleia de fato reunia vários setores da nossa sociedade, inclusive educadores, né? Como a gente vai falar de Constituição e educação, é importante a gente falar aqui que essa Assembleia teve uma grande participação de educadores que foram muito importantes para o artigo 205 da Constituição, que garante o direito à educação para todas as pessoas do país, que a gente vai falar mais para frente, né? Então, em 5 de outubro de 1988, a Constituição inaugurou um novo paradigma jurídico institucional no país, com a ampliação das liberdades civis e os direitos e garantias individuais. Essa Constituição é chamada de Constituição Cidadã, e tem esse vídeo aí da professora Annelise que eu trago para vocês para fechar a nossa aula, para vocês entenderem mais ou menos como que foi essa Assembleia Constituinte que elaborou essa Constituição, que atualmente é a nossa Constituição Federal. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar, aguardo sua matrícula. Até breve!